quando pensas em medo, assim, de forma geral na tua vida, quais é que são as primeiras coisas que te vêm assim à cabeça? Sim, olha, eu posso dizer-te que já passei por uma situação ou 2 de estar perdida na neve, de 2 episódios de hipotermia, que podemos ir a eles depois mais à frente, mas não é isso que me vem assim à cabeça quando penso em medo, é mesmo a solidão. Hã, não tanto a minha numa primeira instância, mas, da sociedade, a solidão infantil, a solidão no trabalho, que muitos têm. Penso sempre nas grandes consultoras, naquelas pessoas que trabalham 15, 16, 17 horas todos os dias, ah, da solidão nas relações, que muitas vezes acontece, não é? Na solidão depois numa fase mais tardia da vida, e é uma coisa que me assusta e que eu tenho lido algumas coisas ao longo do tempo. Já há números que indicam que a solidão é tão mortal quanto uma pessoa que fuma muito, portanto mata claramente, não é? E há alterações químicas no cérebro, que se dão. Depois tens vários, obviamente, vários graus de solidão e vários drivers, mas é assustador quando tu consegues combinar este sentimento de solidão ao ponto de alterar a química do teu cérebro, não é? E de te influenciar o nível de imunidade, ah, a capacidade cognitiva, não é? De pensar, obviamente, perdes também a criatividade, etc., para quem tem trabalhos mais criativos. Isso é uma coisa que me assusta muito. Não sei se já pensaste nesse tema assim, por este caminho que estou a ir. Sim, olha, por acaso é engraçado, porque há uns episódios atrás eu falei um bocadinho disso e falei qual é o meu maior medo. Obviamente, pronto, tal como tu, existem vários que me vêm à cabeça, mas eu diria que assim um principal é realmente a solidão. Mas é um bocado a solidão minha, nesse aspecto eu sou, pronto, um bocadinho mais egocêntrico, mas penso um bocado nisso. E eu acho que isso também afetou certas decisões que eu tomei na minha vida, tipo o medo de perder as pessoas, às vezes o medo de perder pessoas que não são necessárias na minha vida, e pronto, tu às vezes acabas por te prejudicar um bocadinho por isso, porque principalmente quando dás com muita gente e conheces muita gente, e depois há um medo de perder uma pessoa no meio daquelas 100 pessoas, e às vezes é um bocadinho difícil realmente pesar, esta pessoa é realmente importante para mim ou é só importante porque eu tenho medo de perder pessoas e ando aqui a tentar me esforçar para não a perder. Portanto, acho que isso é um jogo interessante. Portanto, sim, já passei exatamente por isso que estás a dizer. Sim, aliás, tu moras fora, não é? Eu nunca tive esse impulso de emigrar, mas gosto muito de passar temporadas fora, obviamente, e o trabalho também passa um bocadinho por aí de vez em quando, mas eu acho que é uma coisa que ainda não se fala o suficiente para o impacto que tem. Ah, Sim, sim, eu acho que tocaste aí num ponto certo em relação à mortalidade e aos problemas de saúde realmente podem trazer, como tu falaste da questão do tabaco e tudo mais, e isso realmente é uma verdade. A solidão pode ter um impacto muito gigante na qualidade de vida da pessoa e às vezes de uma forma que a pessoa até nem se apercebe, lá está, porque às vezes entra um bocadinho aqui na rotina da solidão, que pode ser de vários tipos de solidão, como tu identificaste bem, e depois pode não sentir numa primeira instância e aquilo, pronto, vai-lhe fazer algum dano de alguma forma que a pessoa até às vezes não liga realmente por ser a questão, o facto de vir da solidão. Portanto, extremamente interessante. sim, e que vai muito além desse primeiro impacto, não é? Mais óbvio, mais notório. Eu, por exemplo, agora estou-me a lembrar, eu vivi na Costa da Caparica 2 anos, recentemente, e o ano passado decidi voltar a Lisboa. E às tantas, quando dou por mim, no trabalho remoto, que também é bastante solitário, como sabes, dou por mim a sentir-me super isolada como nunca senti na vida. E depois fiz um zoom out, que faço muitas vezes, para reavaliar as coisas que não estão a correr bem, e decidi voltar à cidade, mas percebi-me claramente que também pelo volume de trabalho que tinha na altura, que estava muito isolada e que não estava a conseguir ter tempo de fazer certas rotinas que me permitem combater essa solidão, porque moro sozinha, não é? Portanto, tenho aqui vários mecanismos de combate a essa solidão que às vezes poderia imperar, mas não, eu tenho tentado que não impere, digamos assim. Mas, mas por exemplo, a imigração é um tema que falo recorrentemente com amigas que às vezes perdem outras amigas que estavam também no mesmo país, não é, na mesma cidade, e de repente vem esse vazio de:
ok, vou ter que fazer novas amizades outra vez, não é? Independentemente de estás a viver com um parceiro ou não. Claro. Eu vou ser honesto contigo. No meu caso, eu sinto que beneficiou, muitas das minhas amizades o facto de ser à distância. Isto parece estranho, parece que, eu estava farto das pessoas e agora como estou distante as coisas melhoraram. Não é isso que eu quero dizer. Mas o que eu quero dizer com isso é, a distância fez com que comunicássemos mais. E eu acho que isto é um problema que às vezes existe na sociedade. E eu olho para os meus amigos em Portugal e eu vejo isso. Quando eu vou a Portugal, só quando eu vou a Portugal é que certos amigos se juntam e eles são amigos entre eles e às vezes vivem na mesma cidade. E às vezes, pronto, pá, eu passo 3, 4 meses sem ir a Portugal, pá, e chego lá e estamos todos juntos e eles, pois, da última vez que estivemos juntos. Eu, como da última vez que estiveram juntos? Vocês não estiveram juntos nos últimos 4 meses? E a resposta é não. E eu acho que o problema em relação a isso, dessa ótica, é quando tu vives muito perto de uma pessoa, há sempre aquela noção de se calhar agora não dá jeito hoje, combinamos para a semana, ou daqui a 2 semanas. Depois chegam 2 semanas e esqueci-me, ou se posso combinar para a outra semana. Pá, e os meses passam muito facilmente assim. Quando tu estás à distância, eu acho que muitas vezes há mais aquela necessidade do já não falo com o João há algum tempo, deixa-lhe mandar uma mensagem, porque pronto, ele não vem a Portugal nos próximos meses. E eu acho que até me aproximei de algumas pessoas por causa disso, e eu acho que isso é irónico, no fundo. É irónico, mas, também já me aconteceu. Não estando eu à distância, não é, não sendo eu Viu? mente que está fora, mas também já me aconteceu e entendo perfeitamente o que dizes. Tu acabas por ser o elo das pessoas que não se veem quando tu não estás, não é? Exato, exato. E eu acho que, não sei, eu acho que há uma coisa muito engraçada no ser humano, isto pronto, é um estereótipo e estou a falar de forma em geral, mas é muito não sei, este deixa andar, logo faço mais tarde ou logo combino mais tarde e depois há imensas coisas importantes que nós deixamos passar porque fica para mais logo, como sei lá, preciso de ver o meu tio, mas esta semana não me dá jeito, vejo daqui a um mês. Entretanto, as pessoas morrem, entretanto, as pessoas vão para longe, entretanto, mil e uma coisas acontecem. E eu acho que até, no meu caso, eu quando vivi em Portugal e tive vários amigos que saíram de Portugal antes de mim, eu acho que em muitos dos casos até ficámos mais próximos. Quando eu digo mais próximos é comunicámos mais ativamente quando eles saíram do que quando cá estávamos por essa mesma razão. E mesmo a nível de sentimentos, eu acho que isso pode ter a ver com a idade, eu não tenho a certeza, mas isso também é curioso, que é, eu acho que quando estás muito com uma pessoa na mesma esfera, em conjunto, fisicamente, às vezes pode ser mais difícil fazer o tal zoom out, que tu falaste na questão do zoom out, e perceber, epá, eu tenho que dizer, sei lá, se calhar há uma necessidade de dizer a esta pessoa que a pessoa é importante, ou que a pessoa fez isto e foi bom. E eu acho que quando estás com a pessoa frequentemente, obviamente estou a ser generalista, é um bocadinho mais difícil, e quando estás à distância ou estás menos vezes, tens essa capacidade de zoom out, porque é obrigatório, não é? Estás sempre a ser longe, longe dessa realidade, e tens mais tempo para pensar, olha, devia dizer isto a esta pessoa, ou se calhar devia falar sobre este assunto. Pelo menos no meu caso, claro. Sim, sem dúvida. Concordo em absoluto. Acabas por, dar outro valor quando a pessoa está à distância e fazer esse zoom out de uma forma mais fácil. Ah, Acho que sim. Agora estou-me a lembrar aqui de outro tema relacionado com a solidão, que é o meu avô de 90 anos, completou há pouco tempo, Pô, passou por uma doença degenerativa da minha avó, durante um período muito complicado de vida, apesar dela ter 7 anos menos que ele, envelheceu muito mais rapidamente e já não está entre nós. E ele capacitou-se de certas ferramentas, chegado a uma terra que não era a dele, uma pessoa, ele é do Alentejo, mudou-se para Peniche para facilitar este processo dos últimos anos de vida da minha avó, e ele, uma pessoa que já tinha 80 anos, começou a correr aos 80, porque viu um grupo de senhores que corriam e encontravam-se 3 vezes por semana para esse efeito, e portanto ele dedicou-se a encontrar uma comunidade numa terra que não era a dele, onde ele não conhecia ninguém, a não ser alguns familiares, e, e portanto isto foi um mecanismo que ele arranjou para combater a solidão. Este e um blog que ele tem a que se dedica como se fosse um trabalho das 9 às 5 e, e é assim um mestre no combate a uma solidão que podia ser crónica e que o podia afetar em muito, mas ele não para de escrever, não para de conversar, de se preocupar com os outros, e ele diz-nos muitas vezes a mim e aos meus irmãos que
a amizade é um dos laços mais importantes da vida para combater a solidão Claro. e infelizmente há muitas pessoas que se esquecem disso, não é? Na fase, ah, no exponencial das relações, da paixão, e depois vêm os filhos, depois vêm outras responsabilidades com isto esquecem-se, e ele diz que sempre teve muito presente que a amizade, é muito, muito importante, talvez de valor igual à família, não é? E em Claro. certas fases, obviamente, que até mais alto, porque há amizades que se elevam, há proximidades que às vezes não facilitam, não é? Em detrimento da família, isso é muito interessante como é que alguém tão com uma idade tão avançada conseguiu, arranjar mecanismos próprios sem ser ninguém a incentivar, não é, para combater a solidão. Isso é fascinante, eu acho que isso é uma inspiração incrível. Eu era uma pessoa muito ativa quando era mais novo. Ele caminha muito a pé, sempre caminhou muito e jogou basquete a determinada altura lá no basquetebol lá no Alentejo, mas é uma pessoa que nunca correu na vida e começou a correr aos 80, portanto ele diz frequentemente, quer sobre o desporto, quer sobre outra coisa qualquer, que se eu consigo, vocês também conseguem. E é uma inspiração de facto. Pois, sem dúvida, é verdade. Isso aí ele tem toda a razão. Mas pronto, lá está. Eu acho que a grande parte das coisas não tem mesmo nada a ver com a idade, tem mesmo a ver pronto, com a vontade e com os vícios que a pessoa tem que não se consegue desprender e obviamente com a idade fica mais complicado desprender-se desses vícios, mas no fundo, exato, ele tem completa razão. É possível para qualquer pessoa mudar a sua vida e mudar os seus hábitos em qualquer momento. E se forem mais novos, obviamente, em teoria têm mais saúde e pronto, e fisicamente estão em melhor plano. Mas pronto, infelizmente não funciona assim para a grande maioria da sociedade. Os vícios continuam e as pessoas normalmente continuam presas a eles, na sua grande maioria. Mas pronto, vamos tentar ser um bocadinho mais positivos aí. Olha, mudando aqui um bocadinho a conversa, eu gostava de falar contigo aqui sobre, pronto, o teu percurso profissional, porque eu acho que é interessante as empresas para o qual tens trabalhado. Não creio que tenham sido aleatórias, porque há aqui um padrão muito específico do tipo de empresas e do tipo de mentalidade que estas empresas têm, empresas, associações, corporações, não sei exatamente como as designar. E tu trabalhaste vários anos na National Geographic, foram quase 5 anos, certo? 6. Ok, então ainda mais, é imenso tempo. Portanto, eu queria te perguntar, foi uma escolha muito ativa tua, da tua parte, do eu quero trabalhar nesta área especificamente, ou foi algo que aconteceu? E se foi uma escolha ativa, que eu, se tivesse que apostar, diria que sim. Pronto, porque essa escolha ativa nestas áreas ligadas ao ambiente e ligadas à humanidade e tudo mais? Sim. Olha, se calhar vamos recuar um bocadinho mais atrás e só para explicar que eu quando era miúda adorava escrever e achava que queria ser jornalista, não sei se te lembras daquela série da SIC, Os Jornalistas? Eu adorava pronto, e dizia que queria ser jornalista um dia quando fosse para a faculdade. Entretanto, o jornalismo passou por uma crise, passou e passa, não é? Mas começou uma crise lá atrás e a minha mãe pediu-me que eu não fosse para um curso que me fosse tão limitante. E então acabei por ir por relações internacionais, que é bastante mais abrangente, e ciência política. Ahm, e portanto, acabei por começar a fazer um estágio na Amnistia Internacional, por acaso no departamento da imprensa, da comunicação, e onde tive muito pouca oportunidade de escrever, mas onde se tornou claro que as causas do planeta, da humanidade, da ciência, da exploração, era o caminho pelo qual eu gostava de ir. Entretanto, depois, obviamente que não havia hipótese de ficar, porque estes estágios são de 6 meses e depois não Claro. conseguem colocar as pessoas nos quadros, pronto. Eu também não fazia questão na altura de lá ficar, percebi que queria ir por uma área mais da ciência e entretanto abriram uns estágios na Faculdade de Ciências onde acabei por estar 4 anos, que gostei muito, mas estas gerações de hoje em dia, não é, na qual eu e tu nos incluímos, acho que também vivemos de mudança, não é? E chegou ali uma altura que eu queria mudar e apetecia-me colocar mais as mãos na massa no sentido criativo. E então, para já tive uns meses a viajar. Depois, Hum, quando voltei, vim com umas ideias e fiz o curso de marketing digital na Edit, onde te conheci.
E depois foi aí que se abriram as portas, a Fox abriu um estágio e eu, como estava no fundo a mudar um bocadinho o rumo da carreira, admiti voltar a fazer um estágio, apesar de já ter 6 anos de trabalho nessa altura. Voltei atrás, voltei a fazer um estágio e depois mais tarde, um ano e meio depois ou 2, abriram um cargo de editora ou editor do site da National Geographic, e foi aí que concorri e comecei então a escrever como eu queria e a acompanhar as histórias dos exploradores que a National Geographic tinha em campo, em Portugal, lá fora, etc. E a reportar um bocadinho da ciência que se faz, sobretudo no nosso país, de uma forma um bocadinho desconstruída e para poder comunicar para o grande público sem os grandes jargões científicos. E portanto lidei sempre muito com esse lado académico e da ciência e consegui começar a escrever como eu queria. Depois, entretanto, a National Geographic fechou essa linha de negócio em que eu estava, em Portugal e noutros mercados, e acabei por sair, eu e as outras equipas, e ainda assim eu já estava com alguma vontade de arriscar em criar uma empresa própria, e ainda fui trabalhar um ano para uma organização chamada, ligada ao Explorers Club, que é uma sociedade profissionalizada muito semelhante à National Geographic, que foi Uhum. criada sensivelmente 15 anos depois, e portanto está baseada em Nova Iorque, e eles fazem um summit muito grande nos Açores, e que este ano não será nos Açores, mas que habitualmente é, que é o maior summit de exploradores à volta do mundo, o que tem mais pessoas em palco. E portanto fiquei como responsável da comunicação a trabalhar para eles e depois mais tarde convidaram para fundar uma secção local cá em Portugal, na qual trabalho hoje em dia, mas é um trabalho pro bono, em que tenho estes pilares, de contacto com a ciência, com a exploração, com a inovação e com expedições que já estamos a começar a fazer cá em Portugal, super interessantes, e isso permite-me, às vezes, respirar assim mais esse ambiente de ciência outra vez e não deixar esse lado académico que eu gosto muito. E foi assim que depois criei a Aventura, Certo. porque entretanto comecei a agarrar, projetos soltos de vários clientes, várias empresas que queriam ou fazer um rebranding ou trabalhar a comunicação, externa, e comecei a agarrar projetos de forma solta, mas depois com a clareza mais tarde que tinha que abrir uma empresa, e surgiu assim a Aventura, que reúne nestas minhas paixões todas da ciência e da comunicação e da exploração. Portanto, de um turismo mais, de aventura. Uhum. Pois, exato. Ou seja, foi um bocadinho a oportunidade do momento, porque pronto, visto ali sem o projeto da National Geographic, com um bocado de desejo pessoal de que já tinhas dentro de ti, e pronto, uma coisa juntou-se à outra e tu decidiste avançar e seguir pela aventura. Eu tenho só uma questão em relação à National Geographic. Visto de fora, pá, parece daqueles trabalhos que, tipo, espetaculares. Tipo, não sei, tipo, brutal. Ir numa expedição, acompanhas malta altamente qualificada nas suas áreas, em assuntos que são de extrema importância. Tens a possibilidade de escrever sobre isso, tens a possibilidade de ter o olhar interior também, desses projetos. Isto foi assim tão bonito quanto eu estou aqui a ver de fora, ou obviamente tem outros desafios que não se conseguem ver, que possas contar, claro? Claro. Olha, deixa-me dizer-te que há bocado não disse, mas é resposta à tua pergunta anterior. A vida tem sido muito generosa comigo e às vezes o caminho não é assim tão claro, não é? E como sabes, estas posições de maior renome para empresas grandes estão no mercado pouco tempo, e depois isso não estás, tem a ver também com os teus timings de vida, não é? Com objetivos que às vezes no ano anterior não eram assim tão claros. Portanto, o fator sorte está sempre em cima da mesa, acho eu, e tenho tido muita sorte também no caminho e nas escolhas que tenho feito. Mas, respondendo à tua questão, é um privilégio poder ter trabalhado ao longo de tantos anos com nomes tão grandes do nosso mundo. É um privilégio que, pronto, que eu nunca vou esquecer, não é? E que é uma marca que nunca te larga. Eu às vezes estou no fim do mundo e quando dizes National Geographic, toda a gente sabe. Eu nunca encontrei alguém que não soubesse, pelo menos. Obviamente que haverá gente que não sabe, mas são poucas pessoas. E,
e é um privilégio. Falando na rotina do dia a dia, não é assim tão ah, sexy quanto parece, porque eu estava também a trabalhar em frente a um computador, um trabalho bastante isolado. Eu respondia à Espanha, portanto, reportava a um chefe espanhol e tinha um trabalho muito, muito isolado. Tinha colegas que me acolheram do departamento de marketing, ah, e duas diretoras que me marcaram bastante e que me acolheram, mas eu reportava à Espanha, portanto, e trabalhava das 9 às 5, das 9 às 6, mas de frente para um computador, a lidar com os grandes nomes da academia que estavam em campo, como eu às vezes queria estar e não podia estar, não é? Portanto, sim, é um grande privilégio, mas fazendo depois o zoom in no dia a dia, não é assim tão sexy e apelativo quanto parece para quem tem estes trabalhos de secretária, não é? Naturalmente. Claro, exato. Pois, vai estar lá sempre, todos os dias, deve ser uma coisa que tem um impacto muito maior, não é? Ir sempre nas expedições, estar sempre presente, obviamente tem sempre. Sim, que eu acho que também não é tão gratificante como parece, não é? E dá muito trabalho. E, Acredito, e depois as acredito famílias sofrem e tudo o que fica para trás, não é? Ficas com uma vida menos enraizada. exato. Eu acho que isso é o problema. E isso vem ao encontro de uma coisa que me passa na cabeça montes de vezes. Eu adorava que na vida desse para funcionar tipo videojogo. Epá, tu agora vais experimentar uma profissão durante uma semana, depois vais experimentar uma outra coisa qualquer durante um mês. E tens sempre a possibilidade de ir rodando, estás a ver? Mudas o CD e vais experimentando outra coisa. Porque há uma data de profissões que eu penso, uau, isto parece super interessante, mas depois eu paro e penso um bocadinho. Eu gostava de fazer isto todos os dias durante 10 ou 20, não, nem pensar nisso. Ou seja, pronto, e obviamente que depois a pessoa não vai para esse caminho, mas eu acho que, e tu fazes-te um bocadinho nisso aí, a nossa geração é uma geração que está habituada à mudança e está muito habituada, pá, tinha esta profissão, agora tenho esta, agora estudei outra coisa qualquer, fiz um curso em 6 meses, uma coisa qualquer e estou a fazer outra coisa diferente. E eu acho que, não sei se isto vai acontecendo cada vez mais com as gerações mais novas, mas pronto, eu continuo a sentir nas pessoas da nossa idade e mesmo pessoas de 20 e tais anos, essa necessidade de fazer algo novo, algo diferente, quando passa algum tempo. Já não há muita gente, obviamente que há, mas há muita gente que já pensa, já trabalho nisto há 5, 6 anos, 7 anos, já estou farto, quero fazer outra coisa qualquer. E outra coisa qualquer, normalmente, quando falamos, é uma coisa completamente diferente, não é o 2.0 do que fazem. E era giro se houvesse uma possibilidade de, pá, agora vais estudar uma coisinha qualquer e vais fazer esta profissão completamente aleatória durante 6 meses. E pronto, e depois mudas outra vez. Só que, pronto, infelizmente, e percebe-se porquê, não é? O mercado está feito para os anos de experiência, e todas as qualificações que tu tens. Mas adorava, e vai estar, por isso é que me parece interessante essa questão de ir numa expedição, mas a questão é, passado provavelmente 3 meses, eu começava a pensar, mas sinto falta de casa, sinto falta da minha rotina, sinto falta do meu espaço, e depois a coisa já não ia ser tão sexy, como parece. Sim, e eu lido com muitas pessoas assim por causa deste trabalho pro bono no Explorers Club e de facto são pessoas que abdicam de muita coisa para esse trabalho pela ciência. Nomeadamente relações de amizade, relações amorosas, de família, etc, não é? E depois têm poucas raízes e sentem essa necessidade às vezes de, espera lá, ah, esse processo de voltar a casa e de mas para onde é que eu volto, não é? Qual é que é a minha casa, afinal? Exato. Isso é interessante. E olha, pegando aí na La Aventura, eu gostava de perguntar um bocadinho e falar um bocadinho contigo em relação à perspectiva de, pronto, teres a tua atividade, teres a tua empresa, teres o teu projeto. Porque obviamente há prós e contras, entre trabalhar para outra empresa ou ter a tua própria empresa. Eu não consigo entender as pessoas que dizem que se encontrares uma grande paixão na vida não terás de trabalhar mais. Tipo, nunca percebi esse saying, porque acho que tens de trabalhar é mais, honestamente, e não menos, porque pá, se trabalhar para uma outra empresa, pá, podes cumprir só o horário e sais do horário e podes desligar a cabeça. Em muitos casos não dá, mas em muitos outros dá, não é? Desligas a cabeça e entras de fim de semana e acabou e segunda-feira voltas a pegar no trabalho. Mas quando tens o teu próprio projeto, pá, é muito difícil fazer essa pausa e mesmo ir de férias completamente. A maior parte das pessoas que eu conheço que têm empresas
raramente vão de férias prolongadas ou quando vão de férias estão 50% on o tempo todo. Portanto, eu acho que tem muitos desafios aqui que às vezes não se fala e embeleza-se um bocadinho esse lado. Outra vez, tem prós e contras, mas gostava, não sei, perceber da tua perspectiva quais é que foram os prós que te atraíram e quais é que são os contras que tu estás a sentir agora. Então, o que me atraiu mais foi a liberdade, a flexibilidade, a autogestão do teu tempo e do que é que aceitas e não aceitas, não é? E em que condições, também tens uma palavra a dizer, não é? Quando tens um contrato com uma empresa, uma instituição, o que for. Mas há muitos contras. Vou dizer-te que, por exemplo, ontem foi um dia em que eu senti essa liberdade. Trabalhei até às 2 da tarde. Depois tive que ir ao hospital 3 horas. Quando voltei já era fim de tarde. Se calhar outra pessoa não ia pegar no computador. Eu peguei, tinha um cliente que precisava de uma coisa urgente para entregar até à noite. Portanto, eu peguei no portátil até às 9h30, um quarto para as 10 e estive a trabalhar mais um bocado. E dei por mim, fui-me deitar a pensar: isto para mim não é um esforço a questão de voltar a pegar outra vez e fazer mais um mini turno à noite. Não é um esforço porque eu tive a liberdade de escolher tirar 4 horas, por acaso foi por um motivo de saúde, não é? Mas podia ter ido à praia, podia ter ido a um almoço terapia, o que fosse. E não me custa, e pego muitas vezes no portátil ao fim de semana, e como dizes, nunca vou de férias completamente descansada, porque entram mensagens, porque entram pedidos extra, porque alguém não conseguiu implementar aquilo que tinha ficado combinado, porque entram pedidos de novos clientes ou que viagens é que tens, etc. Tenho estes dois pilares da comunicação e das expedições, portanto, às vezes também é esta dança entre os dois mundos, que eu acredito que é o que me pode trazer liberdade também a médio e longo prazo, que é ter, no fundo, clientes com um FII fixo, não é? De comunicação, que já tenho alguns, e depois ter 3 ou 4 expedições por ano. O foco da Laventura nunca foi estar exclusivamente a trabalhar com o foco nas expedições. Eu acho que isso é uma vida também meio aprisionada. Conheço muitos líderes de viagem e aos meus olhos, atenção, sei que serve a muita gente, mas aos meus olhos isso é uma prisão. O estar sempre a viajar, estar sempre dependente de clientes, de angariar leads, etc. Não é uma vida que se coaduna com aquilo que eu sonho. Mas falando tem mais prós, eu posso dizer-te, por exemplo, talvez há 1 ano e meio atrás tive um pico de trabalho com 6 clientes ao mesmo tempo, 6 projetos grandes e estava a trabalhar apenas com mais uma designer na parte do web design, e com uma pessoa eventualmente que fazia sites quando era necessário para 1 ou 2 clientes. E tu aceitas, tu vais aceitando, não é? Porque tu depois não sabes e chega o verão e o que é que acontece, não é? Será que terei tanto trabalho como tenho agora? Tu vais aceitando e eu cheguei ali a uma altura que percebi claramente que estava, vai não vai para um burnout ou o que queiras chamar, e pensei: "Não, calma, eu não posso aceitar tudo o que pá, das 2 uma, ou subcontratas, não é? Ou fazes crias uma equipa maior, mas diria que isso é um dos perigos, é tu ires aceitando, porque naturalmente não é uma coisa tão fluida nos meses de verão, por exemplo, não é? Ou te preparas muito bem, já tens uma carteira de clientes muito consistente, ou é desafiante e acabas por cair nesse perigo de aceitar demasiadas coisas depois para o que consegues dar vazão, não a nível criativo, não é? Mas a nível mesmo de tempo. Eu tinha semanas em trabalhar 11, 12 horas todos os dias e depois não sobrava tempo para o resto. Lá está, outra vez a solidão e depois não tinha tempo para o meu espaço criativo que eu preciso de ir a cafés novos, de ir Claro. experimentar comidas diferentes, de estar com os meus amigos, com a minha família, etc. Hum, e acho que isso é um dos perigos, sem dúvida, claro. Exato, isso é a questão de impor limites é realmente uma questão, complicada, porque lá está, tu vês, ok, há a possibilidade de ter um cliente novo, há a possibilidade de fazer mais dinheiro, mas eu já estou com imensos clientes, mas ok, vou abdicar de mais X horas por dia e vou angariar mais este cliente. Só que depois, lá está, há realmente o peso dessa decisão, que a longo prazo pode ser um grande peso. Mas eu acho que essa é mesmo a componente mais difícil de gerir. E é às vezes uma coisa que as pessoas se calhar não consideram assim tanto, quando, pronto, decidem ter o seu próprio negócio, seja ele qual for, é realmente essa questão. É muito difícil lidar
com o momento em que tu pensas: "Não, eu não vou faturar mais, porque eu não quero trabalhar mais ou eu preciso de tempo para mim". Isto é um confronto muito, muito grande. E se a pessoa não tiver algum suporte emocional para isto, pá, pode começar de todos os pontos, porque das duas uma, ou aceitas o projeto e tens um burnout porque estás a trabalhar demasiado, ou não aceitas o projeto, mas ficas a remoer aquilo e não consegues lidar com o facto de estares a recusar outros projetos. Portanto, há muitas realidades aqui que são muito difíceis de gerir. É, sem dúvida. Hum, acho que e também não serve para toda a gente, é um modelo que não serve Exato. definitivamente para toda a gente. Mas voltando um bocadinho atrás à tua outra pergunta da National Geographic, agora lembrei-me, eu tive um período de talvez 3 meses em que voltei a enviar candidaturas. E esta insígnia, o selo da National Geographic também não é sempre positivo, porque eu às vezes recebia respostas em projetos em processos de recrutamento do género: "Ah, mas eu não tenho salário para ti, eu não te consigo", ou onde eu apresentava as condições da National Geographic e as pessoas diziam claramente que não me conseguiam equiparar, hã, ou nem sequer chegavam aí, diziam: "Ah, mas tu vais da National Geographic", ou "Já vais com ideias demasiado grandes para aquilo que conseguimos implementar". Tinhas uma equipa de apoio, nós não te conseguimos oferecer isso, não é? Portanto, eu tive uma altura em que estava com vontade de ter uma vida mais estável, não é? Ter, tu não estás em Portugal, mas aqui 14 salários, não é? Enfim, as coisas organizam-se de uma forma diferente. E quando vives sozinho, tens ainda mais esse peso acrescido de pagares tudo sozinho, não é? Portanto, não é fácil, não te vou dizer que é fácil, não é? E abdico de muitas coisas. Hum, e portanto não é esse romance que às vezes o Instagram parece ter e eu tento combater um bocadinho isso, eu tenho escrito mais no Instagram, numa pequena rubrica muito simples que criei que são, a espuma para lá da espuma dos dias, onde vou tentando incluir alguns pensamentos do dia a dia, porque acho que precisamos de, sem dúvida, romantizar a nossa rotina, mas também não fechar os olhos àquilo que não funciona e que está errado e de facto há dificuldades e eu também as passo, não é? Não é por parecer-se que viajo muito que não viajo. Aliás, eu posso dizer-te que eu encontrei uma pessoa amiga há uns tempos que me disse: "Ah, mas a tua vida é extraordinária, estás sempre a viajar". Eu disse: "Eu em 1 ano e meio fiz uma viagem internacional, eu não estou sempre a viajar". Exato. Essa é a falsa ideia a falsa felicidade que as redes sociais muitas vezes constroem e pronto, isso dava aqui para falarmos horas e horas sobre esse assunto, mas pronto, vai ter que ficar para outro momento. Outra coisa que eu gostava de falar muito contigo é esta questão do geograficamente independente. Eu achei muita piada esta expressão, porque eu estava a ver no LinkedIn, pronto, eu vejo sempre, lá está, fã de redes sociais, eu vejo sempre as redes sociais da pessoa com que vou falar, para tentar apanhar alguma coisa que possa ser interessante que me tenha escapado, e vi esta expressão e achei a expressão muito curiosa, e obviamente fiz uma própria interpretação, minha própria interpretação do que isto significava, pá, mas fiquei naquela do eu não tenho de toda a certeza, portanto eu gostava mesmo que explicasses do teu ponto de vista o que é que significa isto de ser geograficamente independente. Achei fascinante a expressão. Tu chegaste lá de certeza, João. É mesmo é o trivial, não é? Quer dizer que, se alguém me quiser contratar durante 6 meses para ir, falar da Conchichina, eu vou. Há um dos pilares dentro da comunicação da Laventura que é o Destination Marketing, que eu adorava trabalhar. Eu toquei nisso em alguns artigos da National Geographic, em alguns projetos que fizemos para as marcas e que adorava voltar a trabalhar do ponto de vista do marketing de destino. E aqui pode ser uma simples vila, não é? No interior de Portugal ou onde for. E isso, o geograficamente independente, pressupõe que eu não tenho, uma geografia fixa. Ou seja, eu posso ir trabalhar para onde precisarem de mim, obviamente em acordo, não é? Hum, mas significa isso, eu não estou presa a Portugal. Apesar da Ok. minha idade estar aqui, eu gostar muito de voltar cá. Certo, certo, entendo. Pronto, exato, faz match com o que eu tinha pensado, tem todo sentido, mas achei uma grande expressão, muito interessante. E bem, e pegando um bocado aí na questão da geografia, tu pronto, tens viajado um pouco, não vou dizer que estás sempre a viajar, pronto, mas pronto, já viajaste um bocadinho ao longo da tua vida e estiveste em sítios muito diferentes uns dos outros. E isto é uma conversa que eu gosto muito de ter com as pessoas, porque as pessoas têm opiniões muito, muito diferentes.
que é o que é que tu achas que há em comum com as pessoas de países diferentes e culturas diferentes? Ahm, não sei, partilha o que quiseres. Sim, eu acho que são as emoções. Hum, a raiva, a tristeza, o medo, o amor, eu acho que são as emoções, não é? Cada uma com a sua tónica cultural, portanto, o que despoleta essas emoções pode variar de país para país, cultura para cultura, mas acho que é isso que eu encontro. Eu, por exemplo, recordo-me da minha viagem ao Japão de 5 semanas, nesse período em que tive liminar entre trabalhos, entre áreas de trabalho, e estive lá 5 semanas sozinha. Um dos receios que eu tinha era, sabe, a pessoa pensa sempre, eu era miúda na altura, tinha 25 anos, com um ar muito miúdo, olhos azuis, olhos claros, claro não há quase nada, não é? E tinha receio como é que as pessoas iriam comportar. Tinha tido um episódio muito estranho em Berlim com um taxista turco e, hum, e que tinha ficado com algum receio, portanto, enfim. O Japão é o país mais seguro do mundo e, portanto, nunca tive nada próximo do medo ou do receio. As pessoas, acolhem muito bem, mas elas têm de facto uma forma de lidar com certas coisas que para nós são simples, banais, como pedir indicações na rua, por exemplo, e que nelas despoleta logo um medo, ao erro, à falha. Isto é uma coisa muito japonesa, não é? E que depois algumas pessoas me foram explicando, sobretudo os mais velhos, que se sentem mais capazes para errar, para falhar, se calhar já têm mais confiança e que falam melhor inglês, curioso. E aconteceu-me isto em várias cidades, e eles diziam que as pessoas têm muito medo da exposição ao erro, da falha, da vergonha. Eu acho que isto é de facto o mais comum. Faz todo sentido, porque é aquilo que é realmente inerente ao ser humano ao longo dos milénios e milénios que, que o ser humano existe, são realmente as emoções, fazem parte de nós. Não houve um momento onde não houvesse raiva, onde não houvesse tristeza, onde não houvesse alegria, onde não houvesse nada disso. E depois, obviamente, os impulsos que vêm daí às vezes estão misturados com o contexto social onde a pessoa cresceu ou viveu, que depois pode ser também em comum em partes diferentes da geografia mundial, mas isso é uma boa análise. E acho que é se calhar a análise mais que eu mais concordo que eu ouvi até agora, porque normalmente eu acho que as pessoas se centram muito sempre na sua própria experiência, e até eu próprio normalmente quando explico o que acho cá de comum, centro-me sempre muito naquelas questões básicas como olhando para a nossa geração, sei lá, fomos todos muito influenciados pelos Estados Unidos em muitas coisas, então, sei lá, por exemplo, lá está, eu moro aqui na Suécia e perguntam-me muitas vezes, mas a diferença entre os suecos e os portugueses. Pá, a diferença, crescemos todos a ver as mesmas coisas, a ouvir as mesmas coisas, a comer coisas idênticas, a beber Coca-Colas e gelados americanos e todas essas tretas. Portanto, eu acho que não há grandes diferenças. Depois há, obviamente, coisas específicas que obviamente são diferentes, mas no geral há um reconhecimento muito automático de comportamentos e se tu te rires de uma forma, o riso é idêntico e todas essas coisas. E eu acho que isso muito para a Europa é muito idêntico, obviamente que depois há questões muito específicas, porque há países que vivem isolados pela guerra ou por influência um bocadinho mais negativa de outros países, ou seja, daquilo que for, e obviamente falo-os comportar de uma forma diferente. Mas acho que no geral, eu normalmente respondo isso, portanto é interessante que tu tenhas dado essa resposta, porque acho que é uma resposta muito mais interessante, e que cobre muito mais realmente aquilo que nos torna, semelhantes. Portanto, muito Sim. interessante. E mesmo partilhando a mesma nacionalidade, os triggers de cada um são diferentes, não é? Não sei se já pensaste, mas, por exemplo, Completamente. tu estando aí na Suécia tens triggers se calhar diferentes do João que morava em Portugal há Claro. uma data de anos, não é? Ou tu estando em modo de férias tens triggers que te despoletam raiva e alegria diferentes do nível de coisas que são necessárias aqui em Portugal, não é? Sem dúvida. E uma das coisas que eu não concordo, na minha, outra vez, isto é a minha experiência pessoal, não é uma, não é uma análise do mundo, mas na minha experiência pessoal, eu não me sinto mais próximo de um português do que uma pessoa de qualquer outra nacionalidade. Eu não creio que a nacionalidade dite o quão próximo ou o quão eu vou gostar desta pessoa. Tanto que, e eu acho que estando fora de Portugal, às vezes é exatamente o oposto.
conhecer portugueses às vezes fora de Portugal, eu acho que no geral, eu não vou dizer que tive mais más experiências, não foram propriamente más experiências, mas não há nada, não há muita coisa positiva que eu tenha guardado, porque eu acho que há uma tendência, isto existe nos portugueses, nos italianos, nos espanhóis, existe em todos os povos, mas existe uma tendência em nos agarrarmos aos estereótipos que nós julgamos que são semelhantes entre nós. Pá, e eu vou ser honesto, a maior parte desses estereótipos não me dizem nada, portanto, quando eu ouço, ou quando conheço um português fora de Portugal e me vem com a conversa do, sei lá, a comida portuguesa é a melhor do mundo e sei lá, certos valores portugueses e coisas assim, aquilo diz-me zero porque, pá, não sei, não sinto que seja essa ligação. E já senti ligações muito mais fortes com pessoas da Ucrânia, da Turquia, que conheci em 20 minutos e em 20 minutos pensei, uou, há qualquer coisa entre mim e esta pessoa. E com portugueses muitas vezes em 20 minutos é, ok, não, deixa-me afastar. É, Sim, percebo é perfeitamente interessante. e concordo, e concordo. Yeah, é a experiência pessoal, claro, não é universal, mas tem sido assim. E obviamente que há excelentes portugueses fora de Portugal, não me estou a incluir, mas há outros que são muito bons. Ah, passando aqui para uma outra questão que tem a ver também com diferenças, mas tem a ver com diferenças no sistema de ensino, que é uma coisa que eu tenho alguma curiosidade. Pronto, tu fizeste um curso de marketing digital, que foi o mesmo que eu fiz, que é um bocadinho mais prático do que os cursos universitários, mas tu também fizeste curso universitário e eu sei que fizeste alguns cursos também, acho que online, com Harvard, por exemplo. Ahm, e eu gostava daqui de explorar um bocadinho contigo, porque é uma coisa que eu também me interessa bastante, é esta perspectiva de componente prática versus componente teórica. Obviamente que depende da área que estamos a falar, não é? Se estivermos a falar da medicina, as duas são extremamente necessárias. Se estivermos a falar, se calhar, de design, se calhar, componente prática é 60%, não sei, depende, obviamente. Mas gostava de perguntar para ti de que forma é que tu valorizas a prática ou a teoria, e a teoria, e se tu achas que há algum caminho que seja realmente melhor do que o outro? Empiricamente, eu acho que é sempre melhor. E hoje em dia tenho uma opinião sobre esses cursos online. Eu acho que nos permitem mergulhar rapidamente e num curto espaço de tempo em temas muito distantes, às vezes, da nossa formação base. Eu gosto muito, e tens razão, fiz alguns cursos o ano passado online, Uhum. nomeadamente Harvard, mas outros também, de Quiet Marketing, de Managing Happiness, outros mais de ESG. Fiz coisas muito diversas e de onde retiro sempre qualquer coisa, mesmo os que me identifico menos. Mas chego sempre ao ponto de o que é que eu aprendi na faculdade, não é? Mais ou menos zero. Aprendi, obviamente, história, acontecimentos históricos, etc., teorias políticas que interessam imenso aplicar hoje em dia, mas mas eu acho que empiricamente aprendemos sempre muito mais e o nosso ensino, infelizmente, não é nestas áreas de letras, não tem a prática suficiente que, na minha opinião, deveria ter. Eu fiz 6 meses, fora no Brasil, ganhei uma bolsa para ir para Brasília e foi onde mais estudei. E de repente comecei a comparar os livros dos professores, das cadeiras que tinha lá, e também porque senti que isso era um elemento que me ia unir mais rapidamente aos alunos lá, que eram brasileiros, a turma inteira, e portanto eu vinha de fora e senti-me assim um bocadinho out durante uns tempos, e depois percebi que esse elemento comum do hábito de estudar para a biblioteca, enfim, que me unia a eles e portanto isso foi um momento universitário em que eu estudei de facto. Mas sempre fui mais fã de o ensino mais prático, ou pelo menos doseado, não é, que combine. Eu acho que a vida é feita de equilíbrios e muitas vezes digo isso também da rotina do dia a dia, acho que isso o segredo para termos uma vida mais equilibrada, ou seja, fazer blocos de tempo e fazer coisas mais teóricas, depois mais práticas. Se tenho que escrever alguma coisa, vou inspirar-me, vou tirar uma hora, estou a dizer uma hora de cor, não é? Mas vou sair, vou respirar, vou pensar no que é que me liga aos elementos para criar aquele texto, aquela imagem, e sempre acreditei numa solução mais combinada. O que é que tu achas? Olha, eu acho que faz todo o sentido aquilo que estás a dizer. A educação tem um problema que é uma coisa muito individual. Cada pessoa, pronto, tem o seu método e para uns, se calhar, 50%
50-50 é bom, para outros 60-40, pronto, etc. Eu acho que, mas eu concordo no geral com o que tu disseste. Eu acho que só queria fazer uma nota em relação ao ensino em Portugal neste momento, ou pronto, pelo menos durante a minha altura e alguns anos depois, que é que tem mesmo muito, muito pouca prática, para não dizer quase nenhuma. E isso é, eu acho que um grande, grande problema do ensino e é, sei lá, como é que se consegue ter miúdos de 10, 12 anos, 14 anos, 16 anos, numa sala de aula durante 2 horas, são mais do que 2 horas, porque pronto, tem 1 hora e meia ou 2 horas de aula, depois tem outra aula 2 horas, depois tem mais outra aula 2 horas, mas quem é que consegue estar sentado a olhar para um quadro e para uma professora e eu ouvir aquilo durante 2 horas, que eu gostava de saber qual é a percentagem, isto é impossível de saber, mas gostava de saber a percentagem de alunos que realmente retiram mais do que 10% disto. Ou seja, eu sinto um bocadinho que o ensino, não só em Portugal, mas o ensino em Portugal neste momento é um ensino que está em piloto automático, Uhum. que não foi reformulado, que quase ninguém aprende com ele. Os professores também não têm um grande gosto em ensinar aquele modelo, acho eu, muitos deles, e a coisa continua a andar em bola de neve, mas sem que ninguém tome nenhuma decisão em relação a isto. E a tecnologia está a avançar, o mundo está a mudar, e eu sinto que continua sem haver uma preparação para que realmente se passa. E só falando aqui um bocadinho do exemplo sueco, na Suécia, e isto é muito interessante, eles desde muito novos aprendem tudo. Trabalhos manuais, eletricidade, a criar uma empresa, a pagar impostos. Isto é uma coisa que lhes é ensinada na altura do ensino básico e na altura do ensino secundário. Portanto, bastante, bastante novos. Portanto, quando eles chegam à idade de 18 anos, muitos deles já sabem fazer, pá, já percebem como é que as ações funcionam, como é que fundos de investimento funcionam, abrir uma empresa, como é que é, como é que se tiverem que arranjar uma porta de qualquer coisa, como é que se faz. E eu acho que esse sistema de ensino é obviamente um sistema de ensino completamente necessário e quando se fala na riqueza, a Suécia é um país rico, a Suécia nem sempre foi um país rico e a Finlândia então, até aos anos 60, 70, era um país muito pobre. Só que estes países nórdicos tiveram uma reforma gigantesca na educação, e não só, e eu acho que a riqueza atual que eles têm vem muito daqui, vem muito destas reformas de educação que fizeram mudar a mentalidade e as pessoas, pronto, estão muito mais preparadas para a vida e para criar coisas e para arriscar e tudo mais. Concordo em absoluto. Aliás, os povos eu sou muito fã de, como sabes, dos, povos da Escandinávia e acho que estão a anos-luz dos do Sul em muita coisa. Enfim, e tocaste aí no ponto da reforma do ensino em Portugal, que eu acho que é absolutamente necessária. Hum, e depois também tens muitos professores do corpo docente que não são felizes a fazer aquilo que são e são completamente reféns da profissão que escolheram, porque mais uma vez era uma coisa muito estanque, não é? E não souberam se calhar olhar para o lado, enfim, e redirecionar os seus esforços para outra coisa, canalizá-los para algo que não seja o ensino. E eu acho que isso é Exato. muito triste quando vês, e apanhamos com certeza todos os professores assim, não é? Que tu vês notoriamente que não são felizes a dar aulas e que produziram aquele conjunto de slides, não é? Há 10 anos atrás, continuam a usar os mesmos slides, não se atualizam, não vão tirar outros cursos. E hoje em dia, como estávamos a falar, há tantas coisas na internet que se podem fazer e depois coisas mais empíricas, não é? Tirar os alunos da sala de aula. Eu tenho muitos colegas e amigos que são pais já de 2 e 3 crianças, e outro dia falavam-me de um colégio no Porto que leva as crianças ao banco, leva as crianças ao supermercado, aos serviços das finanças e, portanto, sempre que alguma pessoa do corpo lá do infantário tem que tratar de alguma coisa ou que serve de motivo para, levam as crianças e apresentam-nos o serviço, explicam, naturalmente adaptado para a idade que têm, não é? Mas dão-lhes este contexto do que é a vida real, não é? Exato, exatamente. Há uma preparação para aquilo que é a vida real e não uma preparação teórica do que foi. Obviamente que é importante história e tudo mais, e português. É extremamente importante haver estas disciplinas. As pessoas têm que saber interpretar textos e que falta faz. E têm que saber escrever e tudo mais. Isso é obviamente fulcral.
Mas lá está, também é fulcral a pessoa chegar aos 18 anos e perceber a política, perceber o que é um partido de esquerda, o que é um partido de direita. Este partido defende o quê? O que é que aquele partido defende? O que é que eu me identifico aqui a ver? Eu acho que, por exemplo, política é uma coisa que não se toca praticamente no ensino em Portugal. Há um medo de tocar em política. Aprendes do ponto de vista de história, sim, mas não aprendes de um ponto de vista atual. Não há um momento em que te dizem, neste momento existem estes partidos. O programa eleitoral deste partido é este, este e este. Historicamente, este partido tem feito de uma forma muito objetiva, não é preciso fugir muito aqui, mas pelo menos para as crianças, jovens adultos, terem noção de, ok, existe esta opção, ou ok, este partido preocupa-se com o ambiente. Ok, isto é interessante, porque eu sou uma pessoa que me preocupa com o ambiente. Eu acho que isto seria sem dúvida a melhor forma de se mudar o país e tornar Portugal um bocadinho mais rico. Mas pronto, eu não sou eu que vou mudar, fazer reforma do ensino em Portugal, Sim, portanto nem tu. Eh, sim. E também nos faz muita falta o ensino mais técnico, a valorização do ensino mais técnico, como há exato, também nos povos nórdicos. exatamente, Por exemplo, a facilitação de períodos, liminares, como eu estava a dizer há bocado, entre o ponto A e o ponto B, tu podes ir perfeitamente para um café trabalhar, não é? Podes ir Senador do Salvador, isto é exatamente, né, é visto com outros olhos, não é? exata Podes efetivamente incluir no currículo, não é como aqui que ficas logo um mártir de o que é que esta pessoa andou a fazer perdida durante 6 meses. claramente, claramente. Aqui não há praticamente ninguém que não trabalhe durante o verão e pronto, logo desde muito novos, todos eles trabalham no verão, porque e muitos deles não é por imposição familiar, não é por uma questão financeira, é por uma questão de lógica, basicamente, que é, se eu tenho 3 meses de férias, agora aqui no verão, pá, eu vou 2 meses destes 3 eu vou trabalhar porque vou perceber como é que a vida funciona, vou ganhar a minha independência, vou etc, etc. E eu acho que isso, lá está, isso molda a sociedade, molda a forma como nós pensamos e a forma como nós depois podemos realmente agir, quando somos mais velhos. Sem dúvida. Yeah. E eu acho que não podíamos deixar de falar de inteligência artificial, eu acho que é extremamente importante, principalmente porque, pronto, eu sei que tens uma preocupação ecológica e ambiental, e que é um assunto que te interessa bastante, e eu sinto que a inteligência artificial neste momento está um pouco como, não sei, como aquela pessoa que ganhou o Euromilhões e agora julga que o dinheiro é infinito e passado um ano está sem casa, sem dinheiro, agarrado a drogas e com uma vida miserável, muito mais miserável do que aquela que tinha. Parece-me que há um consumo desmesurado completamente de inteligência artificial, de todo o tipo de programas, toda a gente quer experimentar todo o tipo de coisas. Faz sentido, não interessa, vou experimentar, dá para fazer imagens de cães a voar no espaço, fixe, é realmente uma coisa que eu preciso. Preciso de escrever uma mensagem para o meu primo que faz anos, vou ao chat GPT escrever um prompt que me demora mais tempo do que a mensagem que eu vou escrever, entretanto meio litro de água lá foi à vida. Portanto, eu gostava de perguntar, porque isto acho que é um desafio e é uma pergunta completamente injusta, porque não dá para tu teres uma resposta a 100% ao resolveres este problema, mas da tua perspectiva, se comandasses aqui no mundo, como é que nós poderíamos dar mais consciência às crianças e também aos adultos de que a inteligência artificial pode realmente ser uma boa ferramenta, sem dúvida, mas que deve ser usada com peso e medida e que está a fazer um dano ao planeta que pode ser irreversível e que poderá ter consequências a muito curto prazo, ou vai ter, aliás, consequências a muito curto prazo pronto, que as pessoas não estão a ver. Sim, é um tema também que é aflitivo, não é? De ver como é que este consumo desmesurado já está a surtir efeito, não é? Noutros sítios. E a mim faz muita confusão como é que não há uma informação global, como é que não temos mais regulamentação para isto, como é que sai cá para fora, não é? E depois somos todos incentivados a testar, e como tu dizias, toda a gente quer experimentar as ferramentas todas. Eu, por acaso, não tenho essa curiosidade. Talvez porque o meu trabalho também é muito criativo, não é? Nem sequer tento combater porque não tenho essa curiosidade. Efetivamente já usei, por exemplo, para rever textos, porque não tenho uma equipa, não é? Portanto, como sou só eu, às vezes para rever textos, utilizo. Assusta-me quando ouço um coach a dizer que resolveu um drama familiar através do chat GPT, que perguntou, fez um prompt, como é que havia de responder a um drama qualquer por mensagem que estava num grupo de família,
e portanto ficou surpreendido com a resposta e pronto, copy-paste, está resolvido. E é o que tu dizes, às vezes demora muito mais a pessoa ir ao computador, ao telefone, o que for, fazer o prompt, não é bem isto, é aquilo. Hum, é preciso mais regulamentação, é preciso que as pessoas adaptem, que não, que esta incúria na utilização é tudo tão básico, é tudo tão trivial, não é? Já podemos usar isto para tudo, quer dizer, tenho massa, tomate e queijo no frigorífico, o que é que posso fazer para o jantar? Ahm, Assusta-me também o declínio mental e criativo a que isto leva, não é? As pessoas cada vez, se calhar, tomam menos decisões. Se calhar não estamos ainda aí, não é? Mas assusta-me como é que as pessoas são tão desapegadas na forma de decidir. Quer estejamos a falar de um texto curto, quer seja se calhar uma decisão do roteiro de férias ou até um budget de empresa, não é? Estarem a fazer um PNL para o próximo ano e estarem a depender dos dados e sugestões de, de um destes mecanismos de inteligência artificial, quer dizer, é assustador e se calhar devíamos estar a olhar para isto de outra forma, não é? Como é que podemos implementar isto num hospital de forma a facilitar os fluxos de pessoas que se deslocam ao hospital, ah, enfim. E para isto tínhamos pano de conversa até à próxima semana, João. Não, sim, claro, sem dúvida nenhuma, mas eu concordo contigo, eu acho que sim, acho que tem que haver um olhar mais crítico, mais necessário, mais consciente e isto vai, sem dúvida, vai mudar a forma como as pessoas pensam e vai mudar, possivelmente vai tornar ainda mais difícil esta capacidade de reflexão pronto, que muita gente já não tem, de interpretação de textos, de conseguir criar um texto na sua própria cabeça, porque vão chegar ali, escrevem 3 palavras ou 5, aquilo gera a ideia para eles, e eles não pensaram muito naquilo e também não vão pensar muito bem na resposta e seguem com aquilo. E o problema é que a pessoa à qual vão mandar aquilo é uma pessoa que fez a mesma coisa. Portanto, no fundo, estamos a comunicar por robôs sendo humanos, que é uma coisa interessante. Mas em relação a regulamentar, eu acho que há aqui uma questão, isto é uma coisa que, pá, eu às vezes penso nisto e penso, como é que isto é possível? As redes sociais existem bem, depende do que é que queremos de definição de rede social, mas há mais de 20 anos, e ainda é possível, hoje em 2025, eu ir ao Instagram ou ao Facebook e criar um perfil com as tuas fotos, De lá. com o teu nome, publicar as tuas fotos, publicar o que eu quiser, sem dizer que agora posso criar imagens novas tuas com inteligência artificial, e tu podes fazer muito pouco para mandar essa conta para ser desativada, porque é muito difícil chegar à meta para que consiga mandar o perfil abaixo, demora muito tempo. Eu conheço pessoas que estão nesse processo há 1 ano, Uhum. que já foram à polícia, que já foram, seja onde for, ninguém consegue fazer nada. É um bocadinho de sorte, às vezes, ok, o perfil vai abaixo passado 2 ou 3 dias, ok, aconteceu, ou o algoritmo da malta da Meta percebeu que havia umas quantas denúncias e decidiram fazer alguma coisa, mas muitas vezes demora 1 ano ou 1 ano e tal, e entretanto há ali um perfil com a tua Uhum. cara a fazer-se passar por ti e a dizer o que quer. Eu não consigo entender como é que em 2025 não é obrigatório haver um registro ou uma autenticação das pessoas para se poder criar um perfil pessoal. Pá, uma autenticação, como para fazer uma transferência no banco é preciso uma Claro, autenticação. sim. Deveria ser exatamente a mesma coisa numa rede social quando se cria um perfil. Eu vou criar um perfil de uma pessoa, tudo bem, ok? Tens que fazer a autenticação para o número de telefone daquela pessoa, ou através de uma app, ou seja aquilo que for, e é a única, tirar foto, não sei, qualquer coisa, e é a única forma, seria a única forma possível de se criar um perfil. Mas não, eu posso criar 10 perfis teus em 10 mil plataformas e agora fazer o que quiser, e se calhar enganar umas quantas pessoas e difamar o teu nome, e ninguém pode fazer nada em relação a isto. E estamos em 2025 e isto existe há mais de 20 anos. Como é que é possível? É verdade, é verdade. Eu também me aflige esse tema. E, por exemplo, outros, estou a ouvir e a pensar nos vínculos também de amizade e amorosa, etc., que depois que a inteligência artificial também afeta, não é? Quer dizer, tens miúdos a perguntarem como é que vão de responder numa comunidade escolar, se calhar, numa comunidade de outro tipo, pessoas que se calhar estão naquela fase do dating, não é? Que trocam imensas mensagens, mas que não são, na verdade, genuínas, não é? Enfim, é aflitivo.
e ver como é que já tens, se calhar, professores e como te dizia, certos setores da sociedade a incentivarem o uso, não é? Para facilitar e para Exatamente. acelerar processos. Mas desta forma que não é regulada, não é? Que não é controlada, porque se me disseres assim: "Ok, eu tenho uma ferramenta interna para uso, da empresa", ok, aí eu percebo, não é? Uma ferramenta que foi desenvolvida com, qualidade de ponta e com segurança, que não em que a informação não é partilhada para terceiros. Claro. Exato. Não, é um desafio gigante, mas pronto, lá está. Podemos, falar disto e continuar a falar disto, acho que é importante continuarmos a trazer esse tópico, mas também não vamos ser nós ultimamente que vamos, pronto, decidir alguma coisa no que toca a isso, mas pode ser que alguém nos ouça, pode ser que isto esteja a ser, o meu computador esteja a ser gravado por alguém na Meta e eles percebam: "Epá, realmente estas 2 pessoas têm razão e nós vamos agora mudar aqui o sistema de segurança". Mas acho que a probabilidade disso acontecer é aqui muito baixa. Olha, nós já tocámos um bocadinho neste tópico, mas eu queria explorar-me um bocadinho aqui mais, no que toca às pessoas viverem em piloto automático. Eu não quero parecer demasiado crítico nisto, e atenção, eu sei que há pessoas, obviamente, que vivem em condições sociais, económicas, de saúde, seja aquilo que for, que não lhes permite viver de outra forma, olhar para a vida como havendo mais alternativas. Portanto, obviamente, eu estou a excluir todas essas pessoas desta minha análise, mas uma coisa que me faz muita confusão é eu falar com uma pessoa e a pessoa dizer: "Estou infeliz com o meu trabalho, estou extremamente infeliz", e está infeliz há anos. E eu pergunto: "Ok, pronto, justo, já tentaste, pronto, mandar currículo para outro trabalho?" E a resposta é não. Eu eu não eu não consigo muito bem entender esta resposta, porque é legítimo que a pessoa esteja infeliz, hã, mandar um CV, ou seja, aquilo que for, pá, às vezes pode demorar 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, depende do que é que tens que elaborar e o que é que tens que criar e do tempo que tens que perder aqui. E isto aplica-se a muitas outras coisas na vida, como a tal questão da amizade, não vou ver o meu amigo agora, vejo para a semana. E passam 3 meses, 6 meses, e as pessoas não se encontram, as pessoas não estão juntas, as pessoas continuam a trabalhar horas e horas, continuam a não se dar umas com as outras, continuam: aquele hobby que gostava de fazer, então porquê que não vais fazer? Isto e aqui, tipo, não há razão nenhuma, para não fazer, mas passam anos e anos e a pessoa não faz. E isto é, sem dúvida, uma coisa muito humana, porque isto acontece em Portugal, acontece na Austrália, acontece no Japão, isto não tem nada a ver com os raízes culturais, não tem nada a ver com a independência financeira, é uma coisa que está muito inerente ao ser humano, porque nós somos seres de hábitos e nós prendemos aos hábitos bons e aos hábitos maus. E às vezes mais facilmente até aos hábitos maus. E é muito difícil quebrar esta barreira dos hábitos. E eu, como sou uma pessoa completamente oposto disto, e sempre fui, se há alguma coisa que não bate certo, para mim é ok, então como é que eu posso mudar isto? E tento ver o mais rapidamente uma forma de tentar mudar. Obviamente que se tentar, e se as pessoas tentarem e não conseguirem, pronto, é legítimo, estão a tentar. E há pessoas que podem estar a tentar mudar de trabalho há vários anos, mas continuam a tentar, mandam CVs, vão a entrevistas, estão a tentar, acho que aí tem valor, mas não sei de que forma é que podemos incutir curiosidade nas pessoas suficiente para elas acharem que elas próprias podem mudar também ou podem seguir certos sonhos. O que é que tu achas? Eu adorei a tua introdução, é muito bonita essa exposição. Eu acho que muitas vezes as pessoas se conformam, não é? E depois há aqui um tema crucial que é o medo da mudança, que é muito assustadora, não é? Para a maioria das pessoas. Como eu partilho a tua opinião, para mim também não me assusta e quando alguma coisa não está mal, seja micro ou macro, eu vou tentar encontrar uma solução para resolver. Hum, mas isto é assustador e eu acho que há muita gente a viver uma rotina infeliz e obviamente que não podemos estar aqui a generalizar e a dizer que todas as pessoas podem romantizar o seu dia a dia, não podem, não é? E há vidas muito, muito difíceis, muito ingratas, muito sofridas. Hum, não quer parecer que estou aqui a falar de um panorama de felicidade absoluta, que isso não existe em lado nenhum. Agora, eu gosto muito do meu dia a dia, eu tento equilibrar e, como te dizia, já tive alturas de esforço, de burnout, de esforço económico, de, enfim, também estar a tentar combater várias frentes mais pesadas,
mas eu gosto muito do meu dia a dia, eu tento romantizar de segunda a sexta como faço de sábado e domingo. Eu gosto tanto de uma terça-feira como gosto de um sábado. E eu adorava poder espalhar esta a naturalidade com que eu encaro as coisas e mesmo coisas, ou seja, sítios comuns, sítios onde eu vou todas as semanas, mas continuo a encantar-me. Não deixo de ter curiosidade em conhecer pessoas novas, ouvir histórias, ouvir-te aqui a tua história, que nós nunca tivemos a oportunidade de conversar muito um com o outro. Para mim, ir tomar café com uma amiga é tão ou mais importante aquele bocadinho ali do que, sei lá, ir ver uma peça nova ao teatro ou o que for. Eu encanto-me pelas coisas simples e adorava conseguir passar esse ingrediente às outras pessoas, mas acho que sempre foi assim. E tenho esse prazer de conseguir equilibrar agora com esta vida de trabalho empresarial, digamos assim, conseguir colmatar certos dias mais difíceis, mais longos de trabalho, com depois algumas pausas pelo meio. Eu vou-te dizer que nesse período que tive os 6 projetos ao mesmo tempo e que estava a ser muito exigente a nível físico e mental, eu tive 2 ou 3 sessões com um coach de neurociência, com um neurocientista, e ele pratica neurohacking e tem uma data de ferramentas e coisas para ajudar nestes casos. E ele dizia-me: "Filipa, quando estamos em períodos de trabalho assim, um dos grandes segredos é criar blocos de trabalho e se estás a trabalhar 2 horas, depois vais ter que ter uma pausa de 2 horas. Eu não sei o que é que vais fazer, vai passear o cão, vai à praia, vai onde for, mas não vais estar ao telefone, não vais estar a ver o e-mail que entra, não vais estar a antecipar o projeto que tens que entregar", hum, e eu adorava passar essa receita, que eu não tenho, infelizmente, mas eu acho que é mesmo devolver esse encanto às pessoas do dia a dia, pensarem, fazerem uma lista de o que é que lhes dá prazer. Se é ir ver o rio, se é ir ver o mar, se é andar de bicicleta, se é ir a dar de skate, seja o que for, e tentem fazer uma dessas coisas a cada dia. E mesmo que seja esse o ponto alto do seu dia, acho que já vai tornar tudo melhor, não é? Eu lembro-me quando estava na National Geographic, tinha um colega, de quem gostava muito, e que às vezes ficava a olhar para mim e dizia: "Eu não acredito, tu vais à praia ainda?" E isto, imagina, em abril ou maio ou o que fosse, não era época de verão. E eu conduzia do centro de Lisboa até à Costa da Caparica, à praia onde eu gostava, eh, e ia mesmo que fosse às 6 e tal, e eu dizia: "Ouve, eu prefiro estar lá 1 hora na praia do que não ir, ir já direta para casa, ir ler um livro ou fazer o jantar ou o que for, isto para mim vale a semana inteira." E às vezes tem mais valor, pois é olhares para a tua cadeia de valores, não é? Às vezes tem mais valor ir este bocadinho quando não vai ninguém, quando a praia está vazia, Claro. falando neste exemplo concreto, do que ir ao sábado, o dia inteiro. Exato, exato. Não, e é mais especial, fica mais na memória. E eu sinto que agora conforme os anos vão passando, pronto, a minha memória obviamente está, pá, noto diferenças do que quando tinha, sei lá, 15 ou 20 anos, e sinto que agora a forma que eu tenho de realmente deixar uma marca nos dias é fazer algo que seja um bocado mais fora do vulgar, um bocado mais antilógica do, um bocadinho o exemplo que tu estavas a dar, que é, são 6h30 já não vou à praia às 6h30. Lá está, se tu não fores à praia às 6h30, possivelmente esse dia é um dia que desaparece na memória, na semana a seguir, se olhares para trás, tu não te lembras desse dia, não tem nada de especial, mas se tu fores à praia nem que seja 1 hora, isso vai-te dar, obviamente, o prazer, de estares ali aquela hora, mas vai também marcar aquele dia e daqui a uma semana tu vais olhar para trás e vais pensar na terça-feira, eu fui às 6h30 à praia e sentes qualquer coisa de bom com isso. E eu acho que isso é muito especial e as pessoas deviam procurar. Eu tenho um amigo meu que diz que todos os dias ele tenta fazer uma coisa especial, por mais pequena que seja. Ou seja, é o que ele diz, é impossível ir à praia todos os dias, ou é impossível oferecer uma prenda todos os dias, ou é impossível, pronto, fazer coisas grandes todos os dias. Mas ele diz que tenta fazer qualquer coisa, por mais minúsculo que seja, só para fazer com que esse dia valha a pena, que não seja só acordei, trabalhei, tomei banho, comi e deitei-me. E isso é interessante, e ele na altura quando me disse isso, eu fiquei um bocado naquela do, yeah, pronto, isso é engraçado, mas isso é impossível, todos os dias, qualquer coisa. E é engraçado que depois isso foi crescendo dentro de mim, eu fui
constantemente lembrando-me mais e mais vezes quando ele me dizia aquilo e pensava: "Porra, ele realmente tem razão, isto não é assim tão ridículo". E depois tu tentares fazer esses pequenos gestos, é interessante olhares à tua volta e pensares: "Como é que eu posso tornar o meu dia um bocadinho especial hoje? Ora, se calhar não vou sair de casa, então ok, estou em casa, então o que é que eu posso fazer? Será que é fazer esta comida que me vai lembrar? Vou fazer sushi, vou fazer, vou ligar a esta pessoa, vou não sei, qualquer coisa". Isto eu acho que dá um significado extra, que às vezes é pequenino, mas é tão especial e não sei, acho que é importante. É, às vezes é um micro momento que mudou a tua semana inteira e tu pensas: "Bolas, a semana passada fiz aquilo. Eu saí, estava a chover, mas ainda assim conduzi e fui, era o plano ir à praia". Agora estou a falar outra vez da praia, mas pode ser tão simples como ir comprar o pão que tu gostas do outro lado da cidade, nunca vais para ali, opá, ok, é um caminho de 45 minutos de autocarro, mas bora lá, vai-me saber pela vida depois de comer aquele pão, a cerveja, de não sei de onde. Há tanta coisa, não é? E acho que se fizermos essa lista ajuda, sem dúvida, a criar esses micro momentos dentro da semana e que muitas vezes é mais morosa durante a semana, de segunda a sexta, não é? Sem dúvida que muda tudo. Concordo, concordo. Olha, antes de entrarmos aqui nas sugestões culturais, eu queria só falar aqui de uma coisa, ou melhor, eu queria que tu falasses disso comigo, porque tu referiste aí situação de hipotermia e perdida na neve, e eu acho que não podemos deixar passar sem que tu fales um bocadinho mais disso, porque pá, isso parece bastante assustador, eu vou-te dizer. Então, olha, vou-te contar 2 episódios. Um na Lapónia, que foi o primeiro, aqui há uns anos atrás, eu fui para a Suécia e ia na ideia de ir à Lapónia uns dias passar o meu aniversário sozinha. E assim foi. Eu apanhei o comboio em Estocolmo e fui até Kiruna. Isso? E entretanto, esgotei ao longo dos primeiros, dia e meio, 2 dias, esgotei todas as aventuras que eles tinham ali, a mota de neve, um trilho que faziam para ir ver auroras, enfim, aquelas experiências gastronómicas, etcétera, da cultura lá de cima. E às tantas fui à recepção e falei lá com o rapaz que estava na recepção e ele disse: "Ah, mas vai fazer o trilho aqui na montanha, sabes, tem ali uma estância de ski e tal". Eu fui fazer e entretanto o trilho que ele me disse que era 1 hora máximo dos máximos, para o qual ele não me deu nenhum mapa, não é, e estava a -7 graus na rua, portanto eu acabei por me aperceber que não tinha trazido as luvas nos bolsos do casaco, e já não voltei atrás porque achei: "Ok, é só 1 hora no máximo, não é?". Essa 1 hora tornou-se em 4 horas. Não havia trilho sequer, não, tu tinhas efetivamente um trilho de madeira por baixo, mas que estava submerso num metro pelo menos de neve, havia zonas em que tinha mais. Portanto, às tantas eu já estava com as botas cheias de gelo, de neve, etcétera. Quando consigo chegar lá ao topo da montanha, onde começava a estância de ski, vejo um casal, lembro perfeitamente, assim, uma vista cénica, os 2 com fatos de neve vermelhos, amorosos, também perdidos, alemães, portanto tinham mais, ferramentas e cultura de sobrevivência, digamos assim. Ele passou-me logo umas barritas e disse: "Olha, tu já não estás a dizer coisa com coisa, ah, toma as minhas luvas", e depois decidimos, andámos, não sei, talvez 500, 600 metros para a frente, não víamos nada, estava a ficar de noite, já eram 5 e tal, 6 da tarde, e portanto decidimos voltar para trás pelo mesmo caminho, mas os 3. Mas eu tive efetivamente 3 horas e meia para ir perdida, até os encontrar. Perdida no sentido em que eu sabia que se andasse para trás, mais ou Claro, claro. haveria de chegar ao hotel, não é? Mas não tinha nenhuma lanterna, não tinha as luvas, os meus telefones já tinham perdido a bateria, tinha 2 na Pois, altura, a um bateria vai trabalho à vida rapidamente, o frio. por Yeah. causa do frio. Por acaso os da nova geração isso já não acontece, que eu tive recentemente no Ártico e não, isso não aconteceu. Mas, enfim, este foi o primeiro episódio. Depois posso dizer-te que tive, pá aí meia hora debaixo do duche e não aquecia. Eh, Depois, mais à frente, passado talvez uns 2 anos, fui a primeira vez ao Ártico, à ilha ao arquipélago de Svalbard, e Uhum. tive lá a oportunidade de mergulhar com um grupo de pessoas com quem estava. E portanto as pessoas eram todas mais, nórdicas, sobretudo. Vamos dizer que 80% das pessoas eram nórdicas. E portanto iam de gorro, ou iam com umas meias, não molhavam a cabeça.
E eu disse: "Não, mas eu sou portuguesa. Pode nenhum mergulho é ir de cabeça, não é? Não vou voltar para Portugal a dizer que mergulhei no Ártico sem ter molhado a cabeça, isso não é o nosso conceito de mergulho". E portanto eu fui de cabeça. Nós estávamos numa baía que era rodeada de glaciares. Eu posso dizer-te que tinha imensos pedregulhos, não era areia, não é? Tinha pedras no chão e magoava muito. E portanto, na altura em que eu saí do mergulho, eu demorei muito tempo a chegar efetivamente à praia, digamos assim, não é? E tiveram que me buscar ao colo. Ahm, não sei qual dos 2 episódios foi mais assustador, mas esse foi com certeza um nível acima de hipotermia do que do outro da Lapónia, até porque eu Sim. comecei a deixar de sentir as pernas, a sentir o corpo muito dormente, parece que queres ficar com sono e já estás naquele embalo que está tudo bem, sabes? Hum, enfim, depois chamaram, nós estávamos num barco grande, tipo um cruzeiro, uma embarcação desse género, mais de foro científico, e depois chamaram os botes, e eu fui logo no primeiro, mais outra vez para o duche meia hora, e pronto, já conhecia a sequência, mas dessa vez foi bastante mais aflitivo, especialmente para as pessoas que estavam comigo. Hum, Fogo. sim, Assustador, sim. Isso é realmente muito assustador, nunca passei por nada disso. Mas é engraçado, estavas aí a falar desse trilho em Kiruna, pronto, eu estive em Kiruna também há uns anos atrás, só que fui na altura a Abisco, e fiz uns trilhos em Abisco, mas pronto, nós éramos um grupo de 4 pessoas, os trilhos estavam semi-sinalizados, e pronto, a coisa correu bem, mas só de me imaginar agora aí, sozinho, porque aquilo é, pá, aquilo é só neve, aquilo não há nada, é só neve e montanhas e não vês mais nada. Imaginar-me aí sozinho, semi-perdido e sem luvas, eu acho que é fascinante. sim. Olha, estamos a chegar ao final do podcast, mas temos aqui ainda a parte da sugestão cultural e eu vou-te deixar sugerir primeiro, eu acho que faz todo o sentido, porque tens de certeza que tens aí ótimas sugestões para nós e depois eu já partilho aqui as minhas, eu tenho 2 sugestões, mas podes começar Que com as bom, tuas. estou curiosa. Olha, eu trouxe 3 coisas muito diferentes, não sei se costuma ser assim neste formato, mas um livro, que é o Losing Eden, que eu gosto muito, que fala em como nós precisamos todos de um bocadinho mais de renaturalizar o nosso dia a dia, o contacto com a natureza, mesmo a nível urbano, e de como isso ajuda em montes de doenças e numa vida mais feliz. Depois a segunda sugestão são umas cartas que eu descobri antes da viagem ao Ártico, da Marina Abramovic. Esta senhora, deves conhecer, é uma artista muito conhecida, já quase com 80 anos, que ficou sobretudo conhecida em 2010, se não me engano, com uma instalação no MoMA, em que ela teve, acho que 700 horas, algo assim, quase imóvel, não é? Onde as pessoas podiam estar um minuto a olhar para ela e sentar-se na mesma mesa onde ela estava. E lembrei-me também de um filme que eu gosto muito do Clint Eastwood, que são As Pontes de Madison County, que adoro e que me lembrei outro dia que tenho que rever mais uma vez. E é isso. João, e as tuas? Ok, ótimas sugestões. Eu já não vejo esse filme do Clint Eastwood há muitos anos, mas isso era um bom filme, mas já lá vão muitos anos mesmo, portanto se calhar também tenho que rever. Uma boa dica, boa lembrança. Olha, eu trago aqui 2 livros, basicamente. 2 livros que li recentemente. Um deles é do Kazuo Ishiguro, que, se não é o meu escritor preferido, está perto disso, e chama-se When We Were Orphans. É sobre um jovem que vive em Xangai, um jovem britânico que vive com os pais britânicos também em Xangai, na altura um bocadinho antes da Segunda Guerra Mundial. E pronto, entretanto, acontece algo aos 2 pais e ele tem que ir viver com uma tia para o Reino Unido, portanto, regressa ao Reino Unido, regressa, neste caso, ele nasceu em Xangai, portanto, vai pela primeira vez para o Reino Unido e depois vive lá durante vários anos, torna-se detetive e depois regressa a Xangai para tentar descobrir o que é que aconteceu com os pais, basicamente. E a escrita do Ishiguro é uma escrita muito melancólica, muito indireta, muito interessante, portanto não é nada o tipo de história que possa parecer com esta descrição que eu acabei de dar, é muito mais nas entrelinhas do que propriamente na objetividade das situações que eu falei.
e os livros do Ishiguro deixam sempre um vazio enorme, eu acho que no fim, pelo menos a mim, porque lá está, é constantemente melancólico, é constantemente sem respostas a muita coisa, e eu acho que não haver respostas a muita coisa por vezes é muito, muito pior do que tu saberes a resposta, por pior que ela se possa ser, ou mais dramática que ela possa ser. Portanto, super interessante, como todos os livros dele. A outra sugestão que eu tenho é Nobel da Literatura em 2024. Bem, o Ishiguro foi Nobel da Literatura em 2017, salvo erro. Portanto, 2 Nobels da Literatura, é a Han Kang, escritora coreana, e o livro chama-se Vegetariana. O livro super interessante. Eu confesso que atirei-me um bocadinho de cabeça, eu não estava muito à espera de nada, só tinha visto que tinha ganho o Nobel da Literatura, li um bocadinho sobre os livros dela e pensei, ok, vou ler, sem problemas. O livro acabou por ser muito mais sexual do que eu estava à espera, no bom sentido, foi extremamente interessante e violento também, psicologicamente. Mas é basicamente sobre. Está dividido em 3 atos e os personagens às vezes são os mesmos nos mesmos atos, outras vezes há mais importância sobre outros personagens, mas é sobre uma pessoa coreana que tem um sonho e depois desse sonho decide passar a ser vegetariana. Ahm, mas isto é muito mais do que, do que esta simples ação. E eu não vou contar nada porque senão estragava a surpresa. Parece. Mas é Eu excelente. eu li esse livro em um dia, na última semana do ano passado. Percebo perfeitamente, percebo perfeitamente. Eu demorei mais do que um dia, mas percebo perfeitamente porque está feito, a estrutura está feita de uma forma em que tu não queres parar de ler aquilo. E eu acho que o facto de estar dividido naquelas 3 partes também, pá, torna a leitura mais acessível, porque não tens É mais capítulos leve. gigantescos. Exato, exato. Portanto, Sim. achei extremamente interessante. É muito Portanto, interessante, eu gosto muito. muito bom, ótimo, ainda bem, tenho que explorar mais dela. E é isto, olha, portanto eu agradeço imenso ter estado aqui presente e teres partilhado tantas coisas pessoais e tantas coisas fantásticas e teres feito tanta awareness também de muita coisa importante e espero que tenhas gostado também e pronto, e até à próxima. Gostei muito, João. Obrigada pelo convite e por me teres desafiado também nesta viagem por temas tão interessantes. Nada. Obrigada, até à próxima.